Olá, paz do Senhor, glória a Deus. A gente está mais uma vez aqui, né? Com os irmãos, com os amigos, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração, como sempre eu costumo fazer. A gente começa orando e termina com oração. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando da tua palavra junto com o teu povo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um de nós com toda sorte de bênçãos, Senhor, espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça a tua vontade nas nossas vidas, o teu querer, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos pessoas cada vez melhores, Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Senhor. Que a gente possa viver uma fé verdadeira, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro a ti e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É, Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito. Eu já falei sobre as pérolas lá de Tiago, no livro de Tiago, mas hoje a gente vai falar das pérolas de Jesus. Tá? Até acho que eu vou colocar o nome do, do vídeo de Pérolas de Jesus, porque são trechos assim dali do livro de Mateus, do capítulo 7, do capítulo 8, que eu acho assim muito importante. Tudo que Jesus falou é importante, maravilhoso e totalmente relevantes, né? Não tem nada que Jesus tenha dito que a gente pode dizer assim, isso aqui não vou descartar, não. É tudo essencial para a nossa vida. Mas eu vou falar alguns versículos só e a gente vai comentando. Então, essas pérolas de Jesus, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 7 e capítulo 8, eu vou ler só alguns versículos, tá? A gente vai lendo e vai comentando. O capítulo 7, ali, o versículo 1 diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui Jesus ele fala a respeito do quê? Do hábito de fazer críticas, né? De criticar os outros. É, e, no entanto, nós somos muito falhos. Jesus aqui está falando o quê? Não julgue, não fale do outro, porque você também está cheio de erros, você está cheio de faltas. Como é que você vai falar de alguém? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, como é que você pode olhar no cisco que está no olho do teu irmão se você tem uma trave no seu olho, né? Então, muitas vezes, a gente julga os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, de maneira perversa. Porque se nós formos analisar, nós somos cheios de falha. Então, nós não podemos estar julgando os outros. Por isso que Jesus advertiu. No versículo 3, ele diz ali, ó, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Quer dizer, tem uma coisinha pequena lá no olho do teu irmão e tu tem uma trave no teu. E tu está olhando, tu está julgando. Então você não pode. E Jesus chama esse tipo de pessoa de que, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidará de tirar a trave do argueiro do teu irmão. Então, quer dizer, Jesus também não está dizendo que você não pode fazer nenhum tipo de crítica, mas para você viver, criticar alguém, não é nem a pessoa, né, é a conduta dela em alguma coisa, você tem que ter uma vida bem correta diante de Deus. Então, eu não posso criticar uma pessoa por roubo se eu roubo também. Eu não posso criticar alguém por ser mentiroso se eu minto também. Então, como que você vai chamar a atenção do teu irmão? E esse chamar a atenção, esse admoestar que fala na Bíblia, quando algum irmão está cometendo uma falha, é sempre com amor. É com amor, não é dando paulada na pessoa, não. É com amor, um senso de justiça, com amor de Deus. Então, se é uma irmã, você vai falar com ela como se fosse alguém da sua família, uma irmã, né? Uma pessoa que você quer muito bem. Então, é assim que o amor de Deus tem que se manifestar na nossa vida. Até quando a gente vai chamar a atenção de um irmão por alguma falha, a gente primeiro tem que fazer uma análise de si mesmo, analisar as nossas própria vida. Até quando a gente vai participar da ceia, sempre lê um texto, né, que fala ali: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não coma desse cálice e não tome desse cálice e não coma desse pão indignamente. Então a gente não pode participar do corpo e do sangue do cordeiro indignamente, a gente precisa se examinar. Então, da mesma forma que a gente tem que se examinar constantemente para manter a nossa conexão com Jesus, a gente precisa também fazer esse exame, esse autoexame, para ter condições de a gente chegar para o nosso próximo e adverti-lo em alguma situação. O versículo 7, Jesus diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui Jesus fala o quê? Da nossa insistência também em oração, em pedir a Ele as coisas em oração. E Jesus fala que qual o homem entre vós que pedindo, o filho vai pedir pão e o pai vai dar uma pedra? Né? Imagina, o nosso filho pede alguma coisa, a gente dá logo, né? A gente procura dar, a não sei que não seja uma coisa impossível, mas a gente sempre procura dar as melhores dádivas. E imagina o nosso Pai Celestial. Então, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? Muito mais Ele. Então, se você pedir algo ao Senhor, se você estiver dentro do centro da vontade do Senhor, se você estiver limpo, com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, se você tiver feito um autoexame, tiver confessado seus pecados, a sua oração, ela vai ser ouvida e ela vai ser respondida. Por isso que ele fala aqui, ó, pedir e dar-se-vos-á. Então, se você pede, você vai receber. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, basta que a gente tenha uma vida correta diante de Deus, que aí o que a palavra de Jesus está falando aqui, ela vai se cumprir totalmente na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. No versículo 13, Jesus diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, isso aqui a gente, né, fala muito sobre isso, sobre o caminho. Qual o caminho? Você vai seguir o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é uma porta estreita. O caminho que leva à salvação é uma porta estreita. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é conquistado de qualquer maneira. A gente precisa renunciar ao mundo, abdicar as coisas do mundo, para que a gente possa se manter nesse caminho que é estreito. Então, a porta é estreita. Agora, a porta da perdição, o caminho da perdição, o caminho que conduz o homem à perdição, ele é largo. Ou seja, irmãos, tá tudo aí. Você pode fazer o que você quiser. É a sua livre escolha. Você decide qual caminho você quer seguir. Mas o caminho de Cristo é um caminho estreito. Então nós temos que ter uma vida diferente da vida do mundo. É isso que Jesus está falando aqui. A porta do mundo, ela é larga, e o caminho é espaçoso. É um caminho bem assim à vontade, para a pessoa fazer o que quiser. Ela pode dar várias paradas, inclusive ao longo desse caminho. Mas o caminho de Jesus não, você tem que seguir continuamente com ele. Você não pode parar no meio do caminho. Você tem que seguir em frente para o alvo que é Cristo, para a gente ganhar o prêmio, né? O prêmio do Senhor, da salvação, da vida eterna, da eternidade. Então a gente tem que estar se desconectando das coisas do mundo, se separando das coisas do mundo, olhando para Cristo, deixando para trás as coisas que eram do mundo, deixando para trás, deixa essas coisas para lá. Se mantenha conectado com Jesus, fica com Jesus. Eu falei no vídeo sobre oração. A gente precisa se manter conectado com o Senhor. E para isso, irmãos, a gente não pode estar nessa porta e nesse caminho que é largo. A gente precisa entrar pela porta estreita. E aí no versículo 15, Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que Jesus está falando aqui? Está falando de falsos profetas. Então, existem falsos profetas hoje que estão vendendo uma fé que não é verdadeira, que estão vendendo um evangelho que não é genuíno, que não é a palavra de Jesus autêntica, a palavra de Deus autêntica. Porque esses falsos profetas, eles estão deixando que você ande nesse caminho aberto, nesse caminho largo, onde você pode fazer tudo que quiser, vale tudo. Vale tudo, você é crente, vem como você está. Irmãos, a gente vai para a igreja do jeito que a gente está. Mas a gente não continua do jeito que a gente está, a gente muda. A gente precisa passar por uma mudança, uma transformação, uma regeneração. Então, a sua velha natureza ficou para trás. O velho homem morreu. Quando a gente é batizado nas águas, o batismo, né? Ele simboliza isso. Você que é batizado por submergido ali na água, né? O pastor coloca você debaixo da água e depois levanta você. Aquilo ali é muito profundo, irmãos, porque significa que o velho homem está sendo sepultado ali e está emergindo um novo homem com uma nova natureza. Tá? Você está surgindo ali como uma nova criatura em Cristo. E uma nova criatura em Cristo, ela não anda no caminho largo. Ela anda num caminho estreito.
porque ela tem que procurar ter uma vida com Deus, onde ela é guardada do mundo, onde ela não tem comunhão com o mundo, com as paixões desse mundo. Jesus continua aqui no versículo 16 e diz assim: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim como toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esses falsos profetas, irmãos, eles são esses homens que não estão preocupados com as ovelhas, eles estão preocupados com o seu bem-estar pessoal, eles não têm preocupação com a palavra, com a pregação da palavra do Evangelho, com a pregação genuína da Bíblia, com o estudo da palavra. Aliás, eles nem querem que a igreja estude a Bíblia, que o povo estude a Bíblia. Por quê? Porque se o povo começar a estudar a Bíblia, o povo vai descobrir a verdade. E a verdade, ela liberta. A verdade liberta. Então, eles não querem isso. Esses homens, eles não dão fruto de justiça. Eles são mercenários, usurpadores. São perversos. Eles vivem no regalo. Vivem gozando do bom e do melhor dessa terra, mas sem um pingo de preocupação com as ovelhas. Então, os frutos deles já estão ali à mostra. Pelos frutos deles você vai conhecer. Eles não estão preocupados com a salvação das ovelhas, com a salvação de almas. Eles não estão preocupados em visitar as ovelhas no hospital. Eles não estão preocupados em saber se as ovelhas estão precisando de alguma coisa, se estão em alguma necessidade, se a ovelha está desempregada. Né? Se ele fazer alguma coisa para ajudar, não vou ajudar um serviço aqui para o meu irmão, vou ver meus contatos, vou mandar um currículo, em ajudar o outro. Ajudar, não está preocupado com nada disso. Porque ele não se importa, ele não tem empatia. Então, Jesus está falando aqui, ó, você pelos frutos, você está vendo que o sujeito não tem essa prática aqui que Jesus está falando, não se mantém conectado, não está buscando a presença do Senhor junto com o povo, porque falar para o povo orar é moleza. Agora tem que estar lá junto com o povo orando também. Tem que estar lá junto com o povo buscando. Tem que estar junto com o povo no sofrimento, na tristeza, no derramamento de lágrimas, na hora difícil, na hora de dor. Então, esses falsos profetas, eles estão aí, eles não têm compromisso com a palavra de Deus, eles não têm compromisso com as ovelhas, eles não têm compromisso com o povo de Deus, com o evangelho. Eles não estão preocupados com nada disso. E aí, Jesus diz aqui no versículo 21, diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Tem uns que até fazem alguma coisa, mas sabe por quê? Não é porque o camarada é bom, ou porque está na presença de Deus, é porque Deus tem misericórdia das almas que estão ali. E muitas vezes o Senhor responde oração, o demônio é expulso por causa do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é todo poderoso. Mas não é porque o sujeito está levando uma vida com Deus, de obediência à palavra do Senhor, uma vida de conexão com o Senhor. Mas são falsos profetas. E Deus tem operado e usado até esses indivíduos, porque Deus é misericordioso e tem amor pelas almas perdidas, pelas almas carentes. Mas uma hora Jesus vai dar um basta nisso. Uma hora vai dar um basta nisso. Se não for aqui, vai ser no porvir, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E aqui a palavra de Deus diz o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, nem todo vai entrar. Eles pensam que vão entrar, mas não vão entrar. Ou eles sabem que não vão entrar, mas eles não se importam porque não acreditam mesmo, né? Eles não acreditam na palavra, eles até falam lá, expulsa o demônio em nome de Jesus, o demônio é repreendido e uma vida é alcançada, mas pela misericórdia do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E porque o Senhor vela pela palavra dele para cumprir. Mas não porque esse homem está em conexão com Deus, mas é o falso profeta, um falso pastor. E o Senhor, naquele grande dia, essa pessoa, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Glória ao nome do Senhor. Jesus também diz aqui no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Meu irmão, isso é muito importante. Nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo. Jesus é a rocha. É a pedra angular, Jesus. Ele é a rocha eterna.
É nele que nós temos que estar firmados. Glória ao nome do Senhor. Então, quem está em Cristo, quem pratica as palavras do Senhor, quem ouve os mandamentos do Senhor, quem buscou o arrependimento, quem se arrependeu e se arrepende e busca constantemente a face do Senhor e busca se limpar da iniquidade, esse Jesus, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Esse eu o comparo com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Porque uma pessoa que edificou a sua casa na rocha, mesmo que venha ventos, aquela casa não vai ser abalada, porque ela está bem alicerçada, bem fundamentada. Nós temos que ter o nosso fundamento em Jesus, meus irmãos. Porque se nós nos fundamentarmos nesse evangelho aí, da permissividade, que deixa você andar por um caminho largo, né? Bem à vontade, venha como está e continue como está. Irmãos, a gente não está fundamentado dessa forma na rocha. Jesus, ele é a rocha. E para você ser fundamentado na rocha, meu irmão, você precisa ter o quê? Uma comunhão com Deus e fazer o que está na palavra do Senhor, que é se arrepender dos seus pecados, buscar o arrependimento, confessar os vossos pecados uns aos outros, se arrepender, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí você vai ser esse homem que fundou a sua casa sobre a rocha. Você precisa ter essa fundamentação, porque se você não se fundamentar na rocha, olha o que Jesus fala aqui, ó. E aquele que ouve essas minhas palavras, mas não cumpre, não pratica, até escutou, mas não, tá na Bíblia. Eu até li na Bíblia isso aí, mas eu não vou fazer, não. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Meu irmão, firma a sua vida na rocha que é Cristo. Não fica firmado em areia, não fica no caminho espaçoso e largo, porque esse caminho ele leva o homem à perdição. Jesus quer que você venha como está, mas ele quer que você passe por uma transformação de vida, que você deixe aquele velho homem morto lá, quando você se batizar nas águas, se você não se batizou ainda, mas se você já se batizou, a velha natureza fica lá sepultada e você surge como uma nova criatura em Cristo, uma nova pessoa com uma nova natureza, uma pessoa que fundamenta a sua vida, que tem a sua confiança na rocha que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos nos basear na palavra de Deus, no que Jesus nos ensinou. Tem um outro versículo aqui, agora no capítulo 8, que diz assim, glória ao nome do Senhor. Capítulo 8, o versículo 27 diz assim, aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse versículo, aqui os discípulos, né, estão falando a respeito de Jesus, porque Jesus ele entra no barco e o Senhor vai dizer assim, ó, por que temeis, homens de pouca fé? Jesus fala isso para os discípulos. Os discípulos já tinham visto tantos milagres de Jesus, né? Já tinham visto tantas maravilhas, mas aí estavam com Jesus dentro do barco e ficaram com medo da tempestade. Aí Jesus fala para eles ali, ó, versículo 26. Por que temeis, homens de pequena fé? Aí Jesus acalma a tempestade. E os homens, depois eles vão dizer, os discípulos vão dizer assim, nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não estavam reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus ainda? Que Jesus é Deus? Não tinham entendido isso ainda? Os discípulos eles vão acreditar mesmo de fato depois da ressurreição de Cristo. Aí eles vão ter convicção mesmo. Tanto que Jesus vai aparecer para todos os discípulos praticamente reunidos. Que quando Jesus aparecia pontualmente para um, para outro, para dois no caminho, eles ficavam. Será que era? É por isso que o nosso coração estava ardendo ali no caminho? As mulheres viram, foram lá contar, eles nem acreditaram. Precisou que o mestre se manifestasse, né? Ficasse 40 dias aqui na terra ainda, se manifestando para aqueles homens, para eles crerem nessa verdade. Irmãos, não vamos ser como esses homens aqui da Bíblia, né? Homens de pequena fé. Ou homens que escutam a palavra, mas não praticam. Né? Como aquele ali que fundamentou a casa na areia. Ele até escutou a palavra do Senhor, mas ele não edificou a sua casa na rocha. Ele edificou na areia. E aí veio o vento, soprou, caiu tudo. Porque ele não estava edificado na rocha. A gente precisa ser homens de grande fé. E não homens ali sem fé, de pequena fé, né? Com a fé pequena. Que crê pouco. Eu creio em Jesus, mas não, Jesus só faz esse aqui. Esse outro aqui Jesus não vai fazer, porque isso é muito para ele, né? Não, a gente tem que ser
crentes, irmãos, de grande fé, de grande fé, para que Jesus não fale assim conosco, né? Homens de pequena fé. Que nós possamos nos firmar na rocha, mesmo quando a gente não vê esses milagres aqui maravilhosos acontecendo, como os discípulos viram, né? Para poder acreditar. Que a gente não seja como Tomé, que dizia que eu só acredito se eu ver as marcas dos cravos e se eu ver a lança que espetou do lado, né? O furo do lado, para acreditar. E Jesus falou: vê aqui, Tomé, pode tocar, pode tocar. Que a gente não tenha uma fé pequena, mas que a gente tenha uma fé grande. Que essa palavra chegue ao teu coração, seja uma bênção para você. Continua lendo, leia o capítulo 7, capítulo 8 do livro de Mateus, é muito lindo, né? Jesus aqui tem palavras maravilhosas para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá grandes lições para nós, que a gente guarde essa palavra do Senhor no nosso coração, como diz o salmista, né? Que a nossa palavra fique escondida no coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Que Deus te abençoe, que te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui falando a tua palavra com o teu povo. Ó Jesus, que nós possamos aprender a tua palavra de verdade, Senhor. Que nós não sejamos ouvintes apenas, mas que nós possamos cumprir a tua palavra, Senhor. Sermos praticantes da tua palavra. Que nós sejamos pessoas de grande fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque falhamos em muitas coisas, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé em Ti, Jesus, no poder que Tu tens, ó Pai. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigada pelas maravilhas que o Senhor faz. Obrigada pelas nossas orações atendidas. Obrigada por aquelas que o Senhor ainda vai atender. Muito obrigada. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor, e te peço. Aumenta a nossa fé, Senhor, a cada dia em Ti, que nós possamos seguir os conselhos da Tua palavra, os conselhos que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ser crentes verdadeiros, realmente firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Pai Celestial, e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou do vídeo, dá um like, manda para as pessoas, compartilha. Jesus te abençoe, Jesus te guarde. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém.